Boa noite. Nessa videoaula hoje nós iremos trabalhar o assunto de história, que foi dado ontem, no dia 13/7. Nós trabalhamos da África para o Brasil e o Brasil e os afro-brasileiros. Antes de iniciar, deixa eu explicar para vocês. Nós iremos trabalhar a partir de hoje, eu sei que por N motivos, por conta da pandemia, entre outros, alguns alunos não vão poder ir para a escola. Para vocês não ficarem atrasados de conteúdo, não se sentirem atrás dos outros, eu vou estar diariamente mandando videoaula sobre o assunto do dia, E para vocês estarem atentos. E posteriormente, verei como faremos para corrigirmos as atividades, tá bom? Então, em relação à aula de ontem de história, trabalhamos da África para o Brasil. Nós sabemos que na época dos 500 anos, quando Portugal descobriu ou achou o Brasil, nós já víamos a população indígena aqui. Contudo, para colonizar, para trabalho, eles também trouxeram, além de escravizar os indígenas, eles também trouxeram africanos dos diversos estados, países de dentro da África, diversos estados da África. Eles trouxeram para trabalhar como escravos, Aqui no livro nós dizemos o seguinte: atualmente mais da metade da população brasileira é composta de afrodescendentes. Nós sabemos que quando os africanos vieram trabalhar como escravos, trabalharam como amas de leite, nos cafezais, como plantação, agricultura, entre outros. Eles também deixaram podemos dizer, contribuições da cultura deles para a nossa cultura. Com essa miscigenação ao longo do tempo, você vê aqui, é uma mistura. São descendentes de negros, descendentes de africanos, na realidade. É uma mistura dos africanos com os brasileiros, com os índios, até mesmo com portugueses. Então, é uma mistura. Por isso que eles dizem, além disso, as características físicas africanas são bastante perceptíveis no Brasil. Aqui nós temos a foto de alguns afro-brasileiros. Como assim afro-brasileiros? Uma mistura de africanos com brasileiros, descendentes de africanos que vieram para o Brasil. Aqui nós temos o Brasil e os afro-brasileiros. Os africanos não vieram para o Brasil por vontade própria. Eles começaram a ser trazidos para cá por volta de 1550 e foram obrigados a trabalhar na condição de escravizado, aquilo que eu falei. Eles foram trazidos não por novas oportunidades, entre outras coisas, para trabalhar como escravos na colonização de Portugal aqui no Brasil, que posteriormente foi chamado de Brasil. Nós sabemos, como diz aí o livro, que por muito, mas muito tempo, no caso 350 anos, o trabalho africano representou a principal mão de obra. Porque naquela época, eles tinham o mesmo idioma, os portugueses conseguiam entender a linguagem deles. Então não adiantava, alguns indígenas foram usados como escravos, mas era muito difícil de comunicação com eles. E os africanos, em termos de comunicação, era mais fácil. Então, eles foram trazidos como escravos para trabalhar para os portugueses, E quando eles vieram, eles não vinham simplesmente chegar aqui e trabalhar tudo. Eles também trouxeram contribuições para a nossa cultura. Nossa cultura já era rica, De alimentação, de idioma, de outras coisas. Quando os africanos vieram, eles deixaram também muitas contribuições. Que tipos de contribuições? Nós temos alimentação, Um exemplo da alimentação, a feijoada, dança, ou o esporte, como queiram chamar, a capoeira, instrumentos musicais, Que você vê o birimbau, que é usado também na capoeira, é uma contribuição dos africanos, a linguagem, entre outros. Aqui nós podemos dizer assim, em 2010, foi feita uma pesquisa pelo Almanac Abril, em São Paulo, sobre a população brasileira. Aqui nós percebemos no gráfico que 48% são de brancos, 44% são de pardos, que já é uma mistura
dos negros com os brancos. Aqui nós temos 7% da população negra, né? E apenas 1% de asiáticos e indígenas. Então, essa é a porcentagem da população em 2010. Nós vemos que, apesar dos negros serem apenas 7%, quando eles se juntaram com o branco, né, em questão de casamento, de ter filho, a sua descendência, houve uma mistura da raça branca com a raça negra, que virou acabando os pardos. Tá bom? Essa foi a nossa aula de história sobre a África, os africanos, os negros que vieram para o Brasil em forma de escravo, mas que deixaram também muita contribuição para nós. Até a próxima aula.